Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para você. Que o teu dia seja um dia de bênção, um dia na presença do Todo-Poderoso. Que você seja direcionado pelo Espírito de Deus para adorá-lo e sempre estar buscando a sua presença. Que o teu coração esteja aberto à palavra do Senhor. Queridos, eu sou o reverendo Milton Rodrigues, pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno, uma igreja que fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Quem está acompanhando o nosso trabalho, nos conhecendo, acesse as nossas redes sociais. No YouTube, você coloca Ministério Pleno News. Você vai encontrar o canal e se inscreva. Após se inscrever, você vai ativar o sininho para que você possa estar recebendo as notificações dos próximos devocionais e de assuntos que serão relevantes para a sua vida. Também estamos no Instagram e no Facebook. Lá no Instagram você coloca @Ministério Pleno. No Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. Encontrará nossas páginas, curta e você será honrado e abençoado. Também estamos no TikTok. Lá no TikTok você vai colocar Ministério Pleno 10, ok? Vou te explicar. Você vai colocar Ministério Pleno e o número 10, tudo junto. Você vai nos encontrar lá no TikTok. Amados, estou chegando com mais uma mensagem para o seu coração, para o nosso entendimento. A mensagem de hoje, o tema é o ressentimento. Eu tenho um texto base que está em Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 25, que eu quero compartilhar com você, que diz: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Texto poderoso aqui de Mateus, eu li em Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 35, ok? Para que nós possamos tomar como base o tema o ressentimento.
Amados, o Senhor Jesus morreu por nossos pecados, para nos reconciliarmos com o Pai. Isso a gente pode encontrar no livro de Romanos, lá no capítulo de número 5, versículo de número 11, que diz assim: agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso coração deve encher-se de gozo ao pensar que nosso Senhor morreu para que recebêssemos o perdão, até daqueles que teríamos vergonha em mencioná-los. Nesse texto de Mateus, nós podemos extrair algumas lições. Olha só, primeiro, o que não perdoa é egoísta, porque recebe o perdão de Deus, porém não está disposto a perdoar. Segundo, o que não perdoa exige dos demais perfeição que ele mesmo não tem. E terceiro, o que não perdoa será julgado por Deus com a mesma vara com a qual está medindo aos demais. Queridos, existe algum princípio ou características de pessoas que têm ressentimento. A primeira delas são sinais de uma pessoa que não perdoa. Amados, desejo de fazer justiça com as próprias mãos está nessa pessoa que tem os sinais de uma pessoa que não perdoa. O desejo de fazer justiça com as próprias mãos. E também essa pessoa sente uma angústia profunda e sérias dificuldades para orar. Ou seja, a pessoa não consegue orar com facilidade. E também essa mesma pessoa que tem sinais, ou melhor, os sinais de uma pessoa que não perdoa, é o espírito e atitudes de irritação. É uma pessoa que vive irritada pelo fato de não perdoar. Esses são os sinais de uma pessoa que não perdoa. Agora, segundo, existem as consequências de não perdoar. Isso mesmo. Amados, ficar sem receber o perdão de Deus é uma dessas consequências. Tem um texto no livro de Lucas, no capítulo de número 6, o versículo de número 37, que nos fala algo interessante. Então, atente-se para esse texto de Lucas, capítulo 6, versículo de número 37. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Então, amados, essa primeira consequência de não perdoar é ficar sem receber o perdão de Deus, como está claro aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículo de número 37. Uma outra consequência é que a pessoa perde as bênçãos. As pessoas que têm esse comportamento de não perdoar, perdem as bênçãos. Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo de número 12, o versículo de número 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Olha isso. Precisamos entender que a reconciliação, o viver em paz com todos, é uma exigência de Deus. E o livro de 1 Pedro, essa epístola interessante, também nos traz algo para nossas vidas. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, o versículos de número
8 até o versículo de número 12, nos traz a seguinte instrução: por mim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Que texto poderoso, não é verdade? Esse texto da carta, dessa epístola de 1 Pedro, aqui no capítulo 3. Então, o versículo 9 deixa claro: não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Também, amado, uma outra consequência de não perdoar é dar lugar ao diabo. O livro de Efésios, lá no capítulo de número 4, versículos 26 e 27, tem algo precioso para os nossos corações. Diz assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Meu Deus! Então, é uma consequência muito grave da pessoa que não perdoa. Ela dá lugar ao diabo. Também uma outra consequência da pessoa que não perdoa, tá? É a impossibilidade de participar da ceia do Senhor devido à sua situação espiritual. A pessoa está com o coração cerrado, e a palavra do Senhor deixa claro: se tu fores ofertar e lembrares que você tem algo contra alguém, um irmão, deixa a tua oferta no altar, vai lá e se reconcilia com o seu irmão. Então, queridos, essa última consequência de não perdoar, que é a impossibilidade de participar da ceia do Senhor devido à sua situação espiritual. Agora, queridos, um outro problema do ressentimento é que fazer quando alguém tem problemas, ou seja, o que fazer quando alguém tem problemas, né? Mateus capítulo 5, versículos 23 até o versículo de número 24, também tem algo interessante para nossas vidas. Olhe o que diz o texto de Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra vocês, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Olha isso, a minha fala que acabei de verbalizar para você. Então, amados, o que fazer quando alguém tem problemas no ressentimento? Devemos ir a ele
Ainda que não tenhamos feito nada, não podemos deixar o irmão sofrendo com amargura ou ressentimento. Mas você pode dizer, mas não fui eu que fiz algo, eu fui ferido. O texto aqui deixa claríssimo para nós, em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Isso é muito sério. Precisamos estar bem atentos para esse texto. E o que fazer, meus amados? O que fazer quando alguém tem problemas? Segundo, devemos dizer-lhe que o notamos diferente e esgotar todos os recursos para resolver nossa situação com essa pessoa e conseguir estar em paz com ela, ok? Se alguém está indiferente com você, você precisa ir até essa pessoa, né? E dizer-lhe que está notando essa pessoa diferente. E aí você tem que esgotar todos os recursos para resolver a sua situação com ela, tá? Com essa pessoa, e conseguir estar em paz também com ela. É aqui que está alguns dos nossos problemas. Nós deixamos a dívida perdurar e ela pode causar outros danos, tá certo? E aí você vai se amargurando, criando raízes de amargura, e isso pode te causar um sério dano em diversas áreas da sua vida. Agora, queridos, o que devo fazer quando sei que um irmão tem algo contra outro? Aqui nós estamos falando do ressentimento. O que devo fazer quando sei que um irmão tem algo contra outro? Vamos lá. Primeiro, devo tratar dentro de minhas possibilidades para que haja paz entre os dois, ok? Não é o isolamento, tá? E nem deixa para lá. Muitas pessoas dizem, não é comigo o irmão que deve tomar uma atitude, resolver a sua situação. Presta atenção. O que eu devo fazer quando sei que um irmão tem algo contra outro? Devo tratar dentro das minhas possibilidades para que haja paz entre os dois. Você tem que ter postura de um reconciliador, a pessoa que vai trabalhar nessa reconciliação. Segundo, é nossa responsabilidade orar pelos que vivem em amargura e falta de perdão. Preste atenção, querido. Nós temos uma grande responsabilidade no campo da intercessão. Ainda que você não faça parte de um ministério de intercessão, você tem um chamado para interceder, orar pelos que vivem em amargura e falta de perdão. Vamos ver isso em uma epístola, numa carta em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 16. Olha o que diz esse texto. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida. E esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte, mas há pecado que leva à morte. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Olha que texto precioso. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Tá certo? Que coisa linda é exercermos o verdadeiro evangelho do reino. E quinto, queridos, como libertar-nos da falta de perdão? Falando também aqui dentro do ressentimento. Como eu me liberto da falta de perdão? Primeiro,
Preciso reconhecer, tá, o meu pecado diante de Deus. Então, temos que estar reconhecendo nosso pecado diante de Deus. E segundo, pedir a Deus que nos ajude com seu amor a perdoar. Terceiro, falar com a pessoa com toda a franqueza, com espírito humilde e reconciliador. Aqui, amados, não cabe o orgulho. Muitas das vezes nós temos orgulho dentro de nós. Somos pessoas orgulhosas. Ainda o orgulhoso, ele não aprendeu a renunciar seus próprios sentimentos, seu eu. Quando a pessoa é cheia de orgulho, infelizmente ela não consegue reconhecer seu pecado diante de Deus. E ela também tem dificuldade, problema de pedir a Deus que ajude-a com seu amor a perdoar. Tá certo? Não podemos reter o perdão. Para isso, Deus nos ajuda com seu amor a perdoar. Ok, queridos? E terceiro aqui que ele falou, falar com a pessoa com toda a franqueza, com espírito humilde e reconciliador. Mais uma vez digo, o arrogante, o orgulhoso, prepotente, a pessoa que não aprendeu a se esvaziar, a reconciliar-se com o irmão e abrir mão do orgulho, essa pessoa tem dificuldade de ser liberto, tá, da falta de perdão. Ela vai ter um grande problema na sua caminhada cristã. E aqui eu quero concluir a ministração sobre o ressentimento, falando para você o seguinte: devemos perdoar, pois já fomos perdoados lá no Calvário. Quando Jesus morreu por nós, foi liberado, o perdão. Então, você precisa perdoar. Nós precisamos perdoar. E eu tenho um desafio para você. Verifique se existe alguém que devemos perdoar em nossa vida. E fazer de tudo o que estiver ao nosso alcance para que o mais rápido possível venhamos a liberar o perdão. Que Deus te abençoe preciosamente. Você entenda que o Senhor Jesus morreu por nossos pecados para reconciliar-nos com o Pai. E o nosso coração deve encher-se de gozo ao pensar que nosso Senhor morreu para que recebêssemos o perdão até daqueles que teríamos vergonha em mencioná-los. Tá certo? Então que Deus abençoe a tua vida e você tenha um dia de paz ou uma tarde de paz, ou não sei qual horário você vai estar ouvindo esse devocional, que seja a noite, que o Deus de paz te dê uma noite de bênção. Que você, amado, seja abençoado. Que o Espírito Santo conduza o teu espírito, a tua alma, o teu ser a perdoar. Amados, não vale a pena ter uma vida ligada ao orgulho. Não vale a pena você cultivar a arrogância, o eu, a prepotência. Amados, seja imitador do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Espírito de Deus te abençoe todos os dias e te leve a um nível de crescimento na presença do Pai. Um abraço, fica com Deus, até o nosso próximo devocional. Com imagens da infância, comecei a chorar, caí na caixa da